Vamos fazer contato com a advogada, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, Tânia Mandarino. Bom dia, Tânia. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Tânia, a gente começa com a notícia aí de que congressistas de pelo menos 3 partidos já estão se movimentando, entrando com ações na justiça para tentar impedir aí na verdade anular a nomeação de Alexandre Ramagem como ministro da Justiça. Queria que você falasse a respeito disso e também sobre todo esse imbróglio que levou aí a nomeação do Ramagem como ministro. Pois é, nós estamos aí com fortes episódios, né, acontecendo durante essa quarentena aí no nosso governo, no nosso judiciário, enfim, ou no que foi, né, do nosso judiciário. De fato, Glauco, o PDT, a Rede, o PSOL e até a Tabata, deputada, ingressaram com ações para tentar impedir que o Ramagem tome posse como diretor da Polícia Federal, por conta de sua estreita amizade e lealdade ao clã Bolsonaro. É até interessante para nós do direito, porque cada um deles entrou com um tipo de petição diferente. Teve mandado de segurança, teve ação popular, teve uma ação direta na Justiça Federal, que a Tabata ingressou, né? E teve até a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma espécie de pedido ao STF que faça um controle de constitucionalidade, ou que declare, no caso, a inconstitucionalidade da nomeação do Ramagem para a Polícia Federal. Então, até ontem nós estávamos reunidos num grupo do coletivo, discutindo qual será dessas peças, porque para a gente que é da área do direito, é muito instigante, tecnicamente falando. Qual será dessas peças que poderia ter alguma chance? Aos que apostem que somente o STF vai poder dar a palavra final em relação a isso, e duvidam muito que o afastem, ou que afastem essa nomeação, e aos que apostem que liminares podem ser deferidas na Justiça Federal, na própria ação popular, no mandado de segurança, ou algo assim. Qualquer hipótese, a última palavra caberá sempre ao Supremo, que fará por derradeiro o controle de constitucionalidade dessa questão. E por falar em Supremo, ontem o ministro Celso de Mello ele ignorou ali os possíveis crimes que possam ter sido cometidos pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, quando inclusive ele fez ali as denúncias em relação a Jair Bolsonaro na sua entrevista de despedida, e focou ali em Bolsonaro quando ele decidiu em relação ao inquérito, né, o pedido de abertura de inquérito feito pela PGR. Como é que você viu essa atitude do ministro, Tânia? Na realidade, a gente precisa deixar muito pontuado que o julgador, eu não estou aqui fazendo a defesa do ministro ou algo parecido, mas no nosso direito, o judiciário, o julgador não pode agir de ofício, ou seja, voluntariamente, ele tem que estar restrito ao pedido que é feito quando provocam, né? Então, me parece que na denúncia do PGR, do Aras, existe uma porção de capitulação de crimes, ou supostos crimes, com relação ao presidente, né? E não tem nada muito pontuado em relação ao Moro. Essa decisão do ministro Marco Aurélio, que afasta, né, a cláusula temporária de imunidade, para poder fazer a investigação desses crimes que poderiam ser, conforme denunciou o Procurador-Geral da República, coação, prevaricação, corrupção ativa e por aí vai, foram feitas pela Procuradoria-Geral da República. Então, o Marco Aurélio deu uma decisão respondendo à denúncia que foi feita. Existem outras com relação a Sérgio Moro, hoje na PGR, inclusive o Partido dos Trabalhadores, o PT, ingressou com uma notícia-crime junto à PGR, querendo uma investigação em face de Moro por conta das declarações que ele prestou no mesmo dia que gerou esse pedido em relação ao Bolsonaro. Inclusive, o PT também reforçou, depois de ter entrado com essa notícia-crime, para pedir que se investigue Moro, porque Moro confessou também delitos que teria praticado, que praticou, o PT
MP ainda pediu ontem que o celular do Sérgio Moro seja apreendido. É mais ou menos parecido, Glauco, com um pedido que foi feito quando os vazamentos da Lava Jato surgiram, a Vaza Jato, e que está em andamento, é importante lembrar disso, está em andamento na Corte Especial do STJ sobre a relatoria do ministro Herman Benjamin, que em agosto do ano passado abriu vistas para a Procuradoria se manifestar e até agora não foi devolvido, mas ali existem também pedidos em relação a Sérgio Moro, inclusive de medidas cautelares, como a apreensão do celular e até o afastamento do cargo na época e prisão também. Então, o coletivo estuda, dá um impulso agora a esse pedido junto ao ministro Herman Benjamin e também propor notícia em face de Moro. O judiciário, quando provocado, terá que responder, não vai poder ficar só adstrito às questões ligadas a Bolsonaro. Certo, Tânia. Agora a gente vai à participação de Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Tânia. Prazer em falar com você. Bom dia. Bom dia, Tânia. Marilu. Tânia, bom, enfim, e o que esperar agora dessas investigações, Tânia, já que o delegado-geral, né, da Polícia Federal é amigo dos filhos do presidente, do próprio presidente da República, né? E agora, hein? Como será? Queria que você falasse sobre essa expectativa dessa investigação. Nós estamos sob a expectativa de várias investigações, coisas que nós desconfiávamos, e algumas até das quais tínhamos provas em relação ao Moro, como no caso dos vazamentos da Lava Jato, todo mundo já sabia quem era Sérgio Moro, independente do que pensava sobre ele durante a Lava Jato, porque o jornalista trouxe provas, né? Mas agora a gente tem também uma confissão de Sérgio Moro. E ele fez essa confissão, a gente tem que fazer uma análise muito psicanalítica, Marilu, dessa confissão que ele fez. Porque eu não acredito que ele tenha querido fazê-la, tanto que ontem ele já deu uma desmentida ali, disse que a pensão que ele pediu, assim como uma outra questão lá, era para ser tratada depois, não foi implementada, alguma coisa assim. Então, ele vai engrossando o caldo dos seus depoimentos, ainda que não sejam depoimentos judiciais ainda, mas são depoimentos que poderão fortemente ser usados contra ele. Da mesma forma, o presidente da República, que a gente também já sabia, né, Marilu? Não precisava nem o Moro ter falado nada. Mas, agora existem várias provocações formais em relação a isso. Tem vários pedidos de impeachment, né? O afastamento do Ramagem, é importante lembrar que agora há pouco o Glauco, os partidos, e até o MBL ingressou com pedido de que ele não tome posse. Então, são vários ataques judiciais de vários lados, e nós temos que ficar agora esperando para ver como que o judiciário vai responder a tudo isso. A nossa expectativa é que seria melhor para o país que não houvesse, necessariamente, pelo menos numa primeira análise nossa, essa abertura de um processo de impeachment nesse momento, mas que houvesse sim agora, quando o Celso de Mello for decidir, um pedido à Câmara para o afastamento imediato de Bolsonaro. E é claro que a gente deseja também a cassação da chapa inteira, o afastamento da chapa inteira, eleições livres, diretas, com Lula, com a restituição dos seus direitos políticos, para poder participar desse processo a bem do país. Mas nós não sabemos o que vai acontecer com esse judiciário, que é sempre uma caixinha de surpresa. No caso do Ramagem, achamos que dificilmente ele será impedido de assumir o cargo. E aí a gente tem também um elemento novo em relação a tudo isso, a forma como vai ser manejado o judiciário, tem um pedido de prisão do ano passado, tem novos, e tudo em relação ao Moro. Mas aí nós temos também um novo ministro da Justiça, que nada podemos fazer, né, legalmente falando, mas que também é alguma coisa que nos coloca em estado de grande apreensão, porque ele é terrivelmente evangélico, né? E candidatíssimo ao cargo no STF no futuro breve, né? Já era, né, Marilu? Porque se você procurar matérias em relação anteriores, Bolsonaro já sinalizava com a nomeação dele para o STF. Por isso que nós vamos entender que as pessoas que estão querendo indicar Bolsonaro
dizendo que Bolsonaro é louco, estão talvez, possivelmente, indo para um caminho errado. Bolsonaro não é louco, Bolsonaro é perverso, é fascista e tem já um plano muito bem traçado. Essa nomeação agora do ministro, do André, para pastor, né, André, para o Ministério da Justiça, já é uma coisa que estava planejada lá atrás. Possivelmente a demissão de Moro também. E agora, claro que todos eles, você falou uma palavra-chave, né, candidatos, todos eles estão encaminhando o novo ministro da Justiça, candidatíssimo ao Ministério, ao Supremo, a ser ministro do Supremo, e o ex-ministro da Justiça, candidatíssimo à presidência da República, e esse vai ser um jogo bastante duro aí para ser enfrentado. Tá. E Tânia, citando aí o presidente Bolsonaro, a gente vai colocar aquela fala do "e daí", né, que está repercutindo bastante, né, no Brasil inteiro. E vamos ver inicialmente aqui essa fala do presidente da República, e eu gostaria depois que você comentasse, e eu vou colocar uma questão também. Vamos lá. O quê? A gente ultrapassou o número de mortes da China. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Pois é, não sou Messias, mas não faço milagre. A gente já sabe que várias entidades brasileiras, inclusive o coletivo, né, Advogados e Advogados pela Democracia, recorreram já ao OEA, né, para impedir que o governo continue violando as informações a respeito da pandemia, da Covid-19. E essa fala, Tânia, que é de um desrespeito enorme, né, em relação às pessoas, né, que estão perdendo vidas, os familiares dessas pessoas. Como é que você analisa? O que daria também para fazer em relação a essa fala, em termos jurídicos, Tânia? Nossa situação está muito difícil quando o chefe maior da nação vai a público dizer, e daí com relação às mortes, e essas mortes no Brasil tem uma característica diferenciada, porque nossa subnotificação é muito maior do que aconteceu no resto do mundo, e nós estamos à deriva, né? Fica muito, muito claro isso, como você mesma disse, em absoluto desrespeito às famílias de tantas vítimas do Covid-19 que nós já temos. Eu penso que todas as denúncias que já estão feitas contra Bolsonaro devem ser aditadas, devem ser protocoladas novas petições, acrescentando este fato, né, que aconteceu ontem, que a gente já não tem mais nem adjetivo para qualificar as coisas que Bolsonaro diz. Né? Não é a primeira, não vai ser a última, até que ele seja afastado. Inclusive, na sequência dessa fala, ele diz assim, amanhã vou eu, né? Amanhã vou eu. Qualquer um pode morrer. A gente até deseja que, diante do estado que nós estamos, ou ele, ou nós, que ele vá rápido, né, Marilu? Então, assim, as denúncias serão aditadas, possivelmente, com essa fala. Existe hoje já também uma denúncia que a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia fez no Tribunal Penal Internacional. O coletivo também está construindo uma denúncia por considerar que carece de maiores elementos, como uma análise de toda a política brasileira hoje a respeito desse genocídio, porque para qualificar genocídio não basta as falas dele, e ele sabe disso, porque, como eu já disse, ele não é louco, também não é bom, é perverso. As falas do presidente nesse sentido não caracterizam o genocídio, uma vez que o Ministério da Saúde dele, pelo menos formalmente, está preocupado com o combate, com a questão sanitária. Então, a gente precisa ter muita cuidado para juntar todos os elementos de governo, os atos de governo e subnotificações passam por aí, né? A falta de testes para a doença. Veja, hoje a gente tem muitas e muitas pessoas, milhares de pessoas, morrendo de pneumonia, morrendo de AVC, morrendo de insuficiência respiratória, que não vão entrar por os índices, e já não entraram. Me parece que tem que multiplicar aí por 11,5 esse número de mortes que nós temos por conta dessa subnotificação. Então, a gente está recolhendo elementos que caracterizem tudo isso, essa política de Estado mesmo no Brasil, para que Bolsonaro possa também, futuramente, movido, ser condenado no Tribunal Penal Internacional. Perfeito, Tânia. Obrigada. Um beijo para você. Te passo para o Glauco. Obrigada, Marilu. Beijo, um bom dia aí de isolamento social para vocês.
Obrigado, Tânia. Conversamos aqui com a advogada integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, Tânia Mandarino. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.